que dá, pegar e beijar a mulher dos outros. Fala galera, eu sou o professor Taveira e vou começar a bateria de questões sobre movimento circular uniforme. Questões apenas sobre os conceitos básicos que eu tenho certeza que pode te ajudar a fazer uma boa prova, beleza? Então, eu sou o professor Taveira e você? Vem comigo, vamos lá? Nessa primeira questão, ele fala que os anemômetros são instrumentos usados para medir a velocidade do vento. A sua construção mais conhecida é a proposta por Robinson em 1846, que consiste em um rotor com 4 conchas hemisféricas presa por hastes, conforme a figura abaixo. Em um anemômetro de Robinson ideal, a velocidade do vento é dada pela velocidade linear das conchas. Um anemômetro em que a distância entre as conchas e o centro de rotação é de 25 centímetros, em um dia cuja velocidade do vento é 18 km por hora, teria uma frequência de rotação de quantos RPM? RPM, rotações por minuto, beleza? Então vamos lá. Só destacando aqui o que a questão nos traz, ela vai me dar um raio de 25 centímetros, perfeito? E me dá também a velocidade linear do movimento, que é uma velocidade de 18 km por hora. E a nossa pergunta aqui é quanto vale a frequência de rotação. Vem comigo, olha só. O que nós temos aqui? Taveira, a velocidade do movimento, a velocidade linear, 18 km por hora. Massa. O raio da questão, 25 centímetros. Massa também. E a frequência é a nossa pergunta. Beleza. Tranquilo? E aí o que é que você sabe? Para o movimento circular uniforme, a velocidade linear é dada pela relação 2πr vezes f. 2π raio vezes a frequência, beleza? Mas aí nós temos que fazer algumas transformações, como, por exemplo, passar essa velocidade para metros por segundo, e para isso nós dividimos por 3,6, beleza? E aí 18 km por hora é uma daquelas velocidades conhecidas que você não pode perder esse tempo dividindo por 3,6, porque 18 km por hora equivale a 5 metros por segundo, é uma velocidade bem conhecida, tá? E esse raio que está em centímetros, nós temos que passar para metro. 25 centímetros seriam 0,25 metros, ou simplesmente, se você quiser colocar isso numa fração, isso me daria 1/4 de metro. Tranquilo? E aí eu posso voltar para a minha questão. Ó. A velocidade linear, 5 metros por segundo. 2π, eu posso colocar aqui aproximadamente esse π como sendo 3, beleza? Vezes o meu raio, que seria 1/4, vezes a minha frequência, que seria a pergunta, beleza? Vezes a minha frequência, que seria a pergunta. Pronto, está feita a sua questão. Você pode fazer aqui uma simplificação. Pega esse 2, divide com esse 4. Aqui eu vou ficar com 1, aqui eu vou ficar com 2, beleza? Esse 2 passa multiplicando, o 3 vai descer dividindo. Vai ficar assim, ó, 5 vezes 2 dividido por 3, isso é a minha frequência, tranquilo? Só que quando você fizer isso aqui, a nossa frequência será de 10 terços de hertz, beleza? Se você colocou a velocidade em metros por segundo e você colocou
o seu raio em metros, a nossa frequência está dada em hertz, que seria rotações por segundo. Mas a questão é que você dê a resposta em RPM. Ora, galera, se 1 hertz significa uma rotação por segundo, um RPM, que são rotações por minuto, se ele dá uma rotação por segundo, em 1 minuto eu teria 60 rotações, beleza? E aí eu vou explicar aqui para vocês um macetezinho bem fácil para você passar de hertz para RPM ou você transformar de RPM para hertz, beleza? Quando você for passar de hertz para RPM, 1 hertz é a mesma coisa que 60 RPM. Uma rotação por segundo é a mesma coisa que 60 rotações por minuto. E se eu for passar de RPM para hertz, eu simplesmente divido por 60. Conclusão, uma frequência de 10 terços de hertz seria a mesma coisa que uma frequência de 10 terços vezes 60 RPM. Beleza? E aí, se você fizer aqui, ó, a simplificação, 60 por 3 me dá 20. Conclusão, a minha frequência seria de 200 RPM. Tranquilo? Então, nossa resposta aqui seria de 200 RPM. E aí, se a gente volta lá para a nossa questão, a nossa alternativa correta seria a letra B de bola. Beleza, galera? Vamos lá então para a nossa segunda questão, em que ele fala que 2 exaustores eólicos instalados no telhado de um galpão se encontram em movimento circular uniforme com frequências iguais a 2 Hz e 2,5 Hz. A diferença entre os períodos desses dois movimentos é igual a quanto? Galera, vamos ficar atento que ele está dando a frequência, mas o que ele quer de você é a diferença entre os períodos, beleza? Essa aqui é minha frequência F1, essa aqui vai ser minha frequência F2, mas o que eu quero é a diferença entre os períodos. E aí vamos lembrar que o período é o inverso da frequência, beleza? Então, se eu quero calcular o período T1, eu faço o inverso da frequência F1. Ou seja, o período T1 seria 1 sobre 2, que me daria quanto aqui? 0,5 segundos. Se eu quero o período T2, o meu período T2 é o inverso da frequência F2, que seria aqui para mim, ó, 1 sobre 2,5, que me daria 0,4 segundos. Perfeito? E aí, se eu quero a diferença entre os períodos, eu quero T1 menos T2, ou seja, 0,5 menos 0,4, o que me daria aí uma diferença de 0,1 segundos, beleza? Então, a nossa alternativa aqui, correta, seria a letra A. Perfeito? Vamos lá para a nossa terceira questão. Na terceira questão, ele fala que uma pessoa está em repouso na superfície terrestre sobre a linha do Equador, considerando que o raio da Terra mede 6,4 vezes 10 a sexta metros e adotando-se π igual a 3, a velocidade linear da pessoa, devido ao movimento de rotação da Terra,
tem módulo em quilômetros por hora igual a quanto? Galera, se liga que ele está dando para a gente aqui, ó, o raio da Terra, 6,4 vezes 10 a sexta metros, fornece o valor de π como sendo 3, beleza? E quer saber a velocidade linear. Velocidade linear é o nosso v, beleza? Devido ao movimento de rotação da Terra. Devido ao movimento de rotação da Terra. Galera, se é devido ao movimento de rotação da Terra, você deve saber que o período do movimento de rotação da Terra em horas corresponde a 24 horas. Perfeito? Então vamos lá anotar os nossos dados. Olha só. Ele está me dizendo que eu tenho um raio da Terra equivalente a 6,4 vezes 10 a sexta metros. Nós sabemos que o período do movimento de rotação da Terra é de 24 horas. Ele me dá o valor de π como sendo 3 e me pergunta qual é a velocidade linear para uma pessoa no Equador. Perfeito, ó. No movimento circular uniforme, a velocidade linear pode ser escrita como sendo v igual a 2π vezes o raio sobre o período. E aí nós vamos fazer as substituições aqui. Beleza? Então ficaria aqui 2 vezes 3 vezes 6,4 10 a sexta sobre o meu período de rotação, 24, beleza? E aí quando você fizer aqui, ó, 2 vezes 3 me dá 6, se eu simplificar por 6 em cima, me dá 1, se eu simplificar por 6 embaixo, me dá 4, perfeito? Conclusão, a nossa velocidade seria 6,4 10 a sexta sobre 4. Tranquilo? Se você fizer a simplificação 6,4 dividido por 4, isso vai me dar exatamente 1 embaixo e aqui em cima vai me dar 1,6. Perfeito? Conclusão, a velocidade linear seria de 1,6 vezes 10 a sexta. Cuidado! O nosso raio, eu coloquei em metros, ó, e o nosso período está em hora. Então, essa resposta aqui estaria em metros por hora. Mas a nossa questão que é em quilômetros por hora. E aí, vamos lembrar que 1 quilômetro corresponde a 1.000 metros. Então, se eu quero tirar 1.000 daqui, eu vou tirar 10 à terceira. Perfeito? Então, minha resposta seria 1,6 vezes 10 à terceira. Agora sim, ó, quilômetros por hora. Porque 1 quilômetro corresponde a exatamente 1.000 metros. Beleza? Então, nessa questão, a nossa resposta seria 1,6 vezes 10 à terceira quilômetros por hora. Se nós retornamos lá para a nossa questão, 1,6 vezes 10 à terceira quilômetros por hora, isso corresponde à nossa letra D de dado. Beleza? E para a nossa quarta questão, para a gente encerrar esse primeiro bloco sobre movimento circular uniforme, ele vai dizer que um satélite encontra-se em uma órbita circular, cujo raio é cerca de 42.000 quilômetros ao redor da Terra. Sabendo-se que sua velocidade é de 10.800 quilômetros por hora, o número de horas que corresponde ao período de revolução desse satélite é de aproximadamente quanto? E aí, ele quer o período de revolução, fornece para a gente aqui, ó, o raio. Esse é o raio do movimento.
e fornece para a gente aqui a velocidade linear. E a pergunta é, quanto vale aproximadamente o período de revolução desse satélite? Beleza? Vamos lá? Então, eu tenho o seguinte, ó, o raio do nosso movimento, como sendo 42 mil quilômetros, esse é o raio, beleza? E a velocidade linear como sendo 10.800 quilômetros por hora. Como ele pede o período e pede para você dar o valor aproximado, nós podemos escrever o π como sendo 3, sem nenhum problema, ok? E aí vamos fazer o seguinte, a velocidade linear seria 2πr sobre o período. As unidades aqui estão todas em ordem, ó. É só você fazer a substituição, beleza? E vai ficar o seguinte, velocidade 10.800 km por hora, 2 vezes 3, o nosso raio que seria 42 mil quilômetros, isso tudo, galera, dividido pelo período, perfeito? Eu vou subir o t e vou descer o 10.800 e vou só repetir o resto, ó. 2 vezes 3 vezes 42 mil dividido por 10.800. Tranquilo aqui? Dá pra gente fazer uma simplificação aqui, ó. Cancelo 0 com 0 e cancelo também o 0 com 0. Se você prestar atenção, o 6, aqui em cima eu tenho 2 vezes 3, ó. Isso aqui me daria 6. O 6 é múltiplo de 108, beleza? Se você fizer aqui uma simplificação, eu só vou reescrever, ó. Ficaria 6 vezes 420 dividido por 108, beleza? Se você dividir 108 por 6, vai dar exatamente 18, tranquilo? Então, fazendo aqui essa simplificação, eu divido por 6 em cima, me dá 1. Eu divido por 6 embaixo, me dá 18. Conclusão, o nosso período seria igual a 420 dividido por 18. Só que não esqueça que a questão falou que ela quer o valor aproximado. Não perca tempo fazendo conta besta aí, ó, tá? Se bem que você poderia simplificar aí, por exemplo, o 420 e o 18, não tem problema. Mas se eu quero um valor aproximado, ora, eu vou pegar esse 18 aqui, galera, ó, e vou aproximar para 20, beleza? Ele não quer resposta aproximada, então isso aqui seria aproximadamente igual a 420 sobre 20, beleza? Aí eu posso cancelar aqui esse 0 e posso afirmar para vocês que o período seria de aproximadamente 42 sobre 2, ou seja, o nosso período seria de aproximadamente 21 horas. E aí, se eu retorno para a questão, eu vou procurar o valor mais próximo de 21. E o valor mais próximo de 21, para mim aqui seria 24 horas, beleza? E aí, nossa resposta seria a letra D de dado. Tranquilão? Valeu, pessoal. Eu espero vocês na próxima bateria. Aquele abraço!